Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu quero trazer mais um vídeo sobre português para você que vai prestar concurso aí, qualquer concurso da VUNESP, e nesse momento, como o edital do Tribunal de Justiça está aberto para você que vai prestar o concurso do TJSP. A nossa inscrita Anésia, ela pediu para que eu falasse mais sobre o pronome e sobre concordância. Então esse vídeo aí é a pedido dela. E se você também quer fazer pedido sobre o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like aí. Você pode me seguir também no Instagram, que lá eu respondo a perguntas de muitas pessoas. Pode me mandar pergunta por lá. E vamos então falar sobre pronome relativo. Hoje nós vamos fazer questões para fixar o conteúdo, então eu vou falar mais genérico aqui, mas tem outro vídeo que é sobre colocação pronominal, tá no playlist e eu vou deixar o card aqui em cima também para que vocês possam assistir, tem muitas dicas lá, tá? Pronome relativo. A gente tem dois tipos de pronome relativo, os variáveis e os invariáveis. Variável: o qual e suas flexões, a qual, os quais, as quais. Pronome cujo, que é um pronome de posse, que simboliza posse de algo, e aí as suas flexões, cuja, cujos, cujas. Pronome quanto e suas flexões, quanta, quantos e quantas. E nós temos os pronomes invariáveis, que são os que mais caem na prova também, além do o qual, né? É o que equivale ao qual, então muitas vezes pede para trocar um pelo outro e as suas flexões, né? E ele refere-se a pessoas e coisas. O quem, que equivale a o qual e suas flexões e refere-se a pessoas. E onde equivale a no qual, porque é em algum lugar ou em alguma coisa, e suas flexões. Então a gente pode substituir também por em que, no qual e para onde. Outra coisa que eu quero trazer é dicas para a gente substituir, tá? Os pronomes. Então, para verbos transitivos diretos, terminados em R, S, Z, você tira o R e substituir pelos pronomes lo, lá, los, olás, de acordo com a sua flexão, né? De acordo com o gênero, que é masculino ou feminino, ou com a quantidade, que se é no singular, se é no plural, então você vai substituir dessa forma. E para os verbos terminados em ão, on e m, adiciona o no, na, nos e nas, tá? Aí não vai precisar tirar nada, mas tem que adicionar. Diana, o que é verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto são aqueles verbos que não precisam de uma preposição. Por exemplo, quem vende, vende algo, então é um verbo transitivo direto. Agora, um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de uma preposição e de um complemento. Então, ele vai precisar, por exemplo, acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Tá vendo que tem essa preposição em? Então, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele pede uma preposição e pede também um complemento. Apesar de muitas gente falar, algumas pessoas falam, eu acredito, beleza, mas quando você fala eu acredito, você vai falar em que? No que? No que você acredita? Então, quem acredita, aí ele vai falar assim, eu acredito em você. Então, tá vendo que tem uma preposição, pede um complemento? A gente tem vários tipos de verbos transitivos indireto. Gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Precisar, saber, necessitar, conversar, duvidar, responder. Vários verbos que pedem um complemento, que pedem uma preposição. A gente vê muito isso para colocar a crase, né? Então, para a gente colocar a crase, pede essa preposição a. Então, é um verbo transitivo indireto. A outra regrinha é que para os verbos transitivos indiretos, você adiciona o lhe. Você pode trocar a palavra pelo lhe, tá bom? Outra coisa. Próclise. Então, eu quero falar das palavras atrativas. Então, que, não, nunca, palavras negativas no geral, advérbios, pronomes relativos,
que é o que a gente acabou de falar, dos pronomes relativos. Orações subordinadas, eles atraem o pronome. Então, um exemplo, mesmo que não me paguem, é o correto. Eu não posso falar assim, não, mesmo que não paguem-me. Não, tá errado, porque o não, essa palavra negativa, ela é atrativa. Então, ela traz o pronome para perto dela. Isso é próclise. Outro exemplo, mesmo que nos convidem, tá vendo que tem o que aí e ele é um pronome relativo, então ele vai atrair o nos, o outro pronome para perto dele, tá? Então a gente não poderia falar assim, mesmo que convidem-nos. Não, a gente tem que falar mesmo que nos convidem. Isso cai muito, você vai eliminar muitas questões com essas dicas, tá? O particípio, ele não é próclise, né? Mas eu queria trazer isso. O particípio para palavras terminadas em ado e ido, que é particípio, como valido, lido, várias palavras que a gente tem que é particípio. O pronome, ele tem que vir antes do particípio, tá? Então aí não vai ser a palavra atrativa. Por exemplo, tem não é uma palavra atrativa, mas não posso falar tem valido-se. Eu tenho que falar tem-se valido, porque o particípio não pode ter o pronome do lado dele. Então o pronome vem antes do particípio, tá? Outra regrinha também que eu não coloquei aqui, mas é de mesóclise. Palavras no futuro, o pronome ele fica no meio da palavra. Orgulhar-me-ei, por exemplo. Então, é mesóclise e é porque ela está no futuro, tá? Então, aqui nós vamos para questões. Deixa eu abrir aqui. E vamos então de questões. Então eu coloquei o filtro aqui na VUNESP com provas da VUNESP, ensino médio, pronomes no assunto. Vamos responder. E deixe seu like aí se você já está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, dá aquela força para o canal, tá? Então a primeira questão aí, considere as seguintes frases do terceiro parágrafo do texto. Então minimizei o texto, porque o que vale para a gente é saber as regras. A frase é que a internet não se destina a substituir os livros. Quem substitui algo. Então é um verbo transitivo direto. Tem o R, terminado em R, a gente tira o R e substitui por los, porque os livros é masculino e está no plural. Então vai ficar a substituir los. A educação não consiste apenas em transmitir informações. Quem transmite alguma coisa, não pede preposição. As informações é feminino e plural, então é transmitir-las. E a gente vai aqui. Eu nem terminei de ler a pergunta. Considere que a expressão os livros e o termos em informações e destaque nas frases já constam em passagens anteriores do texto. Para evitar tal repetição, a sua substituição por pronomes atende à norma padrão da língua portuguesa em... Vou dar um tempo aí para vocês acharem a resposta. E aí, achou aí a alternativa? É a letra C. Não se destina a substituí-los e a educação não consiste apenas em transmiti-las. Letra C, não cabe lhes, porque não é um verbo transitivo indireto, não pede preposição. Não cabe nos, porque não é terminado em M, não se refere a lugar, então não cabe nos. Letra C, alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Na frase, o consumismo exaure os estoques de matéria-prima que são finitos no planeta. Então, é um pronome relativo que está relembrando algo que já foi falado anteriormente, tá? Então, o que
Perceba que são, logo tem que ser no plural. O que é finito no planeta? O consumismo? Não, o consumismo a gente tem de monte, cada vez melhor para o Brasil, que consuma mesmo e que traga mais dinheiro e que o dinheiro circule. Então, exaure os estoques é finito no planeta, sim. A matéria-prima poderia ser, porém, de matéria-prima tem um complemento e ela é no singular, então tá aqui que são, então os estoques que são finitos no planeta. Então a gente vai substituir esse que pelo os quais, porque os estoques é masculino e plural, então a gente substitui por os quais, não dá para substituir pela a qual, porque é singular e feminino, onde não está se referindo a lugar, e dos quais não tem preposição de para substituir pelo dos quais, e aonde também não está se referindo a lugar. A alternativa correta é letra A, os quais. Próxima questão. Em conformidade com a norma padrão e com o sentido da tira, a fala do último quadrinho está corretamente parafraseada em... Então o quadrinho tá aí, o menino quase dormindo, suspirando, e alguém fala para ele: preste atenção, Calvin. Ele quase cai da cadeira e ele fala: esta cadeira não tem encosto para a cabeça. Eu devia processar a escola por lesão na cervical. Então eu vou descer aqui, a gente vai ler. Esta escola tem cadeiras, tem no singular, não tem acento circunflexo porque se refere à escola, está no singular, está correto. Nas quais esta escola tem, tá vendo aqui, ó, cadeiras, tem cadeiras, então o tem, ele é terminado em M, quem tem alguma coisa, é um verbo transitivo direto, então por isso daqui está nas quais e não as quais, tá? Porque tem aqui, ó, o verbo transitivo direto terminado em M, nas quais não se encontra encostos para a cabeça. Eu devia processar ela por lesão na cervical. O correto era eu deveria processar lá, para relembrar a escola. Quem que ele está querendo processar? A escola. Terminou em R, quem processa alguém. Então, tem que tirar o R e substituir por lá. Eu deveria processar lá. Então, está errada essa alternativa por isso. Esta escola tem cadeiras nas quais não existe... não existem, aqui a gente já achou um erro, tá? Não existem encosto para a cabeça, porque não existe encosto para a cabeça o quê? As cadeiras está no plural, então existem, faltou um M aí. Mas a gente pode continuar. Eu devia processar-lhe. Quem processa alguém. Verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. De, em, a. Não precisa de preposição, então não cabe o lhe. Já risca aí, tá errado. Então tem dois erros nessa alternativa. Esta escola tem cadeiras nas quais não há... O A ele fica, por mais que as cadeiras sejam plural, quando você substitui o verbo existir pelo verbo haver, ele sempre vai ficar no singular, tá? Então, verbo haver no sentido de existir, fica no singular. Mais uma dica aí. Então está correto, encostos para a cabeça. Eu deveria processar lá. Devia processar lá. Processar... quem processa alguém. O processar em si ele é terminado em R, então você retira o R e coloca o lá. Processar lá, por lesão na cervical. Alternativa correta. Próximas alternativas. Esta escola tem cadeiras nas quais não há encostos para a cabeça. Eu deveria processar-lhe. Não é um verbo transitivo indireto. Não, processar ele não pede uma preposição. Quem processa não processa de alguém, não processa em alguém, então só processa alguém. Então, verbo transitivo direto, não cabe lhe, tá?
Esta escola tem cadeiras nas quais não existem, correto, encostos para a cabeça. Eu devia processar ela, mesma coisa. Processar é um verbo transitivo direto, ele pede que tire o R e coloque o lá, tá? Processar lá, a escola. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta nos parênteses expressão equivalente ao trecho antecedente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego e a colocação dos pronomes, tá? Então, vamos lá, norma padrão. E colocação de pronomes e o emprego de pronomes. Um indivíduo com doença pode contaminar até 18 pessoas. Um indivíduo com doença pode contaminar-lhes. Mesma coisa, quem contamina, contamina alguém. Verbo transitivo direto. Não cabe o lhes. O lhes é para verbo transitivo indireto, aqueles verbos que pedem uma preposição. Preposição a, em, de, várias preposições, então não cabe o lhes. B. A causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. A causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham, quem tem alguma coisa, não pede preposição, é um verbo transitivo direto, terminado em M, então a gente substitui por no, tá correto. Trazido é um particípio, terminado em ido, então não pode ter pronome do lado de trazido, o pronome tem que estar antes de trazido, então está correto, ao país. Alternativa correta. Próximas alternativas, vamos achar o erro. Caso de um homem de 42 anos que não possuía registro de vacinação. Caso de um homem de 42 anos que não possuía o. Tá, a gente tem o não, que é uma palavra atrativa, então o pronome o tem que vir do ladinho do não. O correto é caso de um homem de 42 anos que não o possuía. Então, o certo é escrever dessa forma. D. Refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em Estado do Norte. Refugiados venezuelanos que buscavam em estados do norte. Você percebeu que tem o que é um pronome relativo, ele é atrativo, então o certo é refugiados venezuelanos que o buscavam em estados do norte. Letra E. 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de sarampo. 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear. Quem bloqueia, bloqueia alguém. Então, não pede preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Então, não cabe o lhe, tá? O lhe não cabe. O lhe é para verbo transitivo indireto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bem extenso, mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais. E vamos que vamos para gabaritar português no Tribunal de Justiça. Esse conteúdo ele é muito legal, tem bastante dica que talvez ajude você a entender um pouquinho mais. O que é verbo transitivo direto, o que é verbo transitivo indireto, o que é preposição e não só o que é pronome, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.